Olá, boa noite. Queria começar agradecendo a você que está ligado na tela da Band. Os nossos programas são feitos pensando em você. Por isso, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um debate na corrida eleitoral 2012. São 10 horas e 1 minuto. E eu queria agradecer também aos candidatos à Prefeitura de Barra Mansa, Jonas Marins, do PCdoB, Zé Renato, do PMDB e Inês Pandeló, do PT. Obrigado pela presença dos senhores. Faltando 3 dias para as eleições, esse, com certeza, será um momento decisivo para Barra Mansa. Ouso afirmar que desse encontro sairá o futuro prefeito da cidade. Obrigado também aos veículos de imprensa aqui presentes. Bom trabalho a todos. Vamos ver agora as regras desse debate. Serão 5 blocos. No primeiro, os candidatos responderão a 3 perguntas, comuns a todos, feitas pelo mediador do debate. Elas foram elaboradas com base na percepção jornalística dos profissionais da Band. O tempo de resposta é de 2 minutos para cada candidato. No segundo, terceiro e quarto blocos, haverá o debate direto. Candidato pergunta para candidato. O tema é livre. A pergunta terá 1 minuto. Resposta, 2 minutos. Réplica também 2 minutos. E a tréplica será de 1 minuto. Todos perguntam e serão perguntados. No quinto bloco, os candidatos voltam a responder a mais uma pergunta feita pelo mediador, comum a todos. A resposta terá 2 minutos. Na sequência, encerrando o debate, cada candidato terá 3 minutos para as considerações finais. Há ainda a previsão de direito de resposta, caso se configure por parte de um dos candidatos calúnia, injúria ou difamação. O candidato ofendido deverá, no momento oportuno, fazer esse pedido diretamente a mim. Vamos então à primeira pergunta comum a todos os candidatos. Pela ordem do sorteio, realizado agora há pouco aqui na Band, com a presença dos assessores das coligações, quem começa respondendo é Jonas Marins. E a pergunta é o seguinte: candidato, por que o senhor quer ser prefeito de Barra Mansa? Boa noite, Lizarelli. Boa noite, candidato Inês Pandeló, candidato Zé Renato. Boa noite a todos os moradores de Barra Mansa. Queria inicialmente agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer à direção da Band e aos funcionários por essa rara chance de expor minhas ideias para um público tão grande. Quero ser prefeito de Barra Mansa por 3 principais motivos. Primeiro, para resolver uma série de problemas que estão errados na nossa cidade, como, por exemplo, a realidade da saúde, o maior problema apontado pelos moradores. Para diminuir a demora no agendamento de consultas e exames, para humanizar o atendimento. E a fila nos postos de saúde é inaceitável. Para mudar os rumos da educação, para resgatar a autoestima dos professores, implantar o plano de cargos, salários e vencimento. A construção de novas creches também é urgente. E vamos voltar com as eleições para diretoras. Para voltarmos com o desenvolvimento econômico, para parar com as perdas de empresas e empregos. Os nossos jovens cada vez mais estão procurando outras cidades para trabalharem, deixando até de morar em Barra Mansa, ficando longe das suas famílias. O segundo é porque Barra Mansa vive um motivo histórico político e tem que se beneficiar com isso. O meu partido é da base aliada do governo do estado e do governo federal e Barra Mansa não pode ficar fora de todo esse desenvolvimento. O terceiro é que eu me sinto, depois de anos de serviços prestados e de política, preparado para ser o próximo prefeito de Barra Mansa. Aprendi muito durante todos esses anos, conheço a realidade da população, eu só peço uma oportunidade. Por fim, assumo aqui um compromisso público de realizar um debate de propostas pautado na verdade, sem agressões pessoais. Novamente, meu boa noite a todos. Ok, obrigado, candidato. O senhor usou seus 2 minutos e quem responde a mesma pergunta agora é o candidato Zé Renato. O senhor também tem 2 minutos, candidato. Eu quero iniciar agradecendo a todos que estão em casa, nos dando essa excelente oportunidade. Quero agradecer também à TV Band por essa oportunidade, agradecer ao Lizarelli, agradecer aqui a participação dos meus colegas candidatos e dizer que há 4 anos atrás aceitei um grande desafio, disputar uma eleição para me tornar prefeito dessa cidade. O povo quis que eu fosse o prefeito. E durante esses quase 4 anos, nós temos nos esforçado muito
para que a gente possa tornar essa cidade uma cidade cada vez melhor. Temos a consciência que conseguimos avançar. Afinal de contas, conseguimos retirar do papel obras que foram sonhadas durante muito tempo pela população. E aí podemos citar algumas. A adequação ferroviária, o Hospital do Câncer, o tratamento de esgoto, a nova escola técnica, as novas unidades de saúde, a UPA da região leste, enfim, uma série de obras. Mas ainda acreditamos que isso é pouco e nós queremos fazer mais. Por isso resolvi aceitar novamente esse desafio, hoje com muito mais experiência. Afinal de contas, governar uma cidade como Barra Mansa não é uma tarefa fácil, não é simplesmente a realização de um sonho de criança. Governar uma cidade como Barra Mansa tem que ter muita responsabilidade. E eu quero ser prefeito novamente para que a gente possa continuar avançando. Aí sim, na construção de novas creches, da construção de um novo hospital para a cidade, novas ruas pavimentadas, novos empregos gerados. Afinal de contas, nós já geramos mais de 5 mil empregos. Queremos gerar mais 10 mil empregos nos próximos 4 anos. São metas arrojadas, mas eu tenho certeza que vamos cumprir. Por isso, hoje eu agradeço muito a essa oportunidade de estar aqui junto com vocês novamente. Obrigado, candidato. Agora, quem responde de acordo com o sorteio é Inês Pandeló. A senhora tem 2 minutos, candidata. Boa noite a todos, a todas. Lizarelli, candidato Jonas, candidato Zé Renato. Quero, de início, parabenizar a todos os moradores e moradoras de Barra Mansa, a população toda, pelos 180 anos de nossa cidade, que completou ontem. É esta cidade que merece crescer, que merece desenvolver, que merece gerar empregos, ter saúde de qualidade, educação pública de qualidade. E é para isso que eu sou prefeita, que sou candidata a prefeita e quero ser prefeita. Eu quero ser prefeita porque devo muito a Barra Mansa, porque vim para cá com 14 anos de idade com a minha família, à procura de melhores dias, já que meu pai era agricultor e minha mãe dona de casa. Aqui eu trabalhei no comércio, trabalhei no banco, estudei, adquiri consciência política a partir da participação nas comunidades, dos estudos bíblicos e vi que era dever do cristão e da cristã estar no mundo ajudando a transformar esse mundo e a política pode ser um instrumento de transformação se for honesta, séria, com P maiúsculo. Então, eu entrei na política com esse objetivo e devo muito a Barra Mansa todos os meus mandatos e quero retribuir a Barra Mansa tudo que ela me deu. Então, quero ser prefeita para construir o hospital público, para fazer creches perto de casa, para gerar empregos, trazer empresas para a nossa cidade. Eu não consigo conceber o potencial de Barra Mansa e a cidade está parada enquanto o Brasil avança, a nossa região cresce. Então, vote 13 para Barra Mansa mudar de verdade. Eu quero ser prefeita e preciso do seu apoio, do seu voto. Obrigada, candidata. Bom, passada essa primeira parte, nós vamos agora a uma segunda rodada de perguntas. E a ordem de sorteio é a mesma. Quem começa respondendo é o candidato Jonas Marins, do PCdoB. Candidato, o senhor vai ter 2 minutos e eu pergunto o seguinte: Barra Mansa é uma das mais importantes cidades do estado do Rio. No entanto, ainda carrega problemas típicos da falta de planejamento. Em muitos dos mais de 100 bairros da cidade, principalmente na periferia, as construções de casas, tanto antigas como as atuais, foram e ainda são feitas sem um eficiente planejamento urbano. Senhor candidato, como corrigir essas distorções? O que o senhor pensa do plano diretor? Me dirigir a todos os moradores que têm sonho, um sonho de melhorar essa cidade. Aliás, não é só criança que sonha, né? Adulto também sonha e sonha com dias melhores para a nossa cidade. O nosso plano diretor é um plano até que bom. Tem 7 anos de existência, foi feito em 2004, 2005 foi homologado, foi construído aí por um argentino renomado. Participei, inclusive, da construção desse plano diretor, porém o plano diretor ele precisa ser readaptado. Muita coisa nele ficou parada, apesar dele ser um bom plano diretor. Como, por exemplo, previa-se uma comissão tripartite, empresários, prefeitura e moradores. Isso não saiu do papel. E previa-se um escritório. Tem que haver a participação
da população no plano diretor e nas mudanças que possam vir a ocorrer nesse plano. Temos que rediscuti-lo, apesar dele ser bom. É necessário que tenha participação popular nesse plano diretor, para corrigir os problemas da nossa cidade, principalmente de um assunto que me incomoda muito, que é com relação às pessoas que moram em áreas de risco, para resolver esse problema. Nós vamos buscar, junto ao governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, a construção de novas casas para essas pessoas, para retirar elas dessas áreas de risco. É muito importante a gente ter esse plano diretor eficiente e não uma peça. É um documento muito importante, o plano diretor do município, para que ele fique esquecido, abandonado, sem o devido cuidado e principalmente a participação popular. Obrigado, candidato. Quem responde a essa mesma pergunta agora é o candidato Zé Renato. O senhor também vai ter 2 minutos, candidato, para falar sobre essa questão do planejamento, principalmente nas casas, nas construções das casas na periferia da cidade. Pois não. Na realidade, Barra Mansa é uma cidade com 180 anos, enfrenta sérios problemas de uma jovem senhora de 180 anos. A cidade cresceu durante muitos anos sem planejamento, foram muitos loteamentos irregulares, onde a população construiu à beira de morro, à beira de rio, e isso não se muda da hora para o dia. Lógico, o plano diretor ele é um instrumento que orienta o crescimento da cidade, mas é com muito trabalho, é com muita dedicação e com o tempo que nós vamos mudar essa realidade. E nós já estamos trabalhando para isso. Tomamos como meta principal a desocupação das margens do rio Barra Mansa. Para isso, já adquirimos uma nova área lá no bairro Ciderlândia, área de 45 mil metros quadrados, onde vão ser possíveis construir pelo menos 250 unidades habitacionais. Já fizemos a licitação para escolher a empresa e, se Deus quiser, em breve iniciaremos essa construção. O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, com certeza vai ser um instrumento importantíssimo para que nós possamos mudar essa realidade da nossa cidade. Mas não é só isso. Além da retirada dessas moradias das áreas de risco, tem também a parte da infraestrutura e para isso também estamos trabalhando muito. Se contarmos que numa região, como é o caso da Vista Alegre, por exemplo, já pavimentamos mais de 50 ruas. Uma região que não tinha sequer ruas pavimentadas, uma região que foi crescendo sem nenhum planejamento. Durante esses últimos anos, nós temos trabalhado muito para resolver essas questões desse passivo urbanístico que foi deixado na nossa cidade. Como eu falei, isso não muda da noite para o dia. É com muito trabalho, com muitos projetos, que nós vamos com certeza mudar a realidade da nossa cidade. Obrigado, candidato. Quem responde agora essa mesma pergunta é a candidata Inês Pandeló. E a senhora terá 2 minutos, candidata, para falar justamente sobre essa questão do planejamento urbano, principalmente na periferia da cidade e com relação também ao plano diretor. Pois não. Na verdade, o plano diretor foi reformulado recentemente sem a participação popular. Mas o primeiro plano diretor teve uma intensa participação popular. Na época, eu era assessora de vereadora e participei intensamente disso. Depois, esse renomado argentino veio e refez o plano sem muita discussão. Poucas pessoas ficaram sabendo. O plano é importante, dá direção, como diz, é diretor, para onde a cidade cresce, quais são os limites aqui, onde pode construir comércio, etc., ali. Mas tem alguns entraves. Por exemplo, o Hotel Ano Bom está querendo fazer, ao lado do Gaia, um edifício com flats. E por conta de um entrave no plano diretor, não se libera isso. Ora, ali ao lado tem inúmeros prédios tão altos quanto esses que querem o Hotel Ano Bom construir. Portanto, eu acho que tem que adequar à realidade também. Enquanto isso, o SAI foi vendido e ali foi modificado o plano diretor para se construir um pavimento ali na Rua da Imprensa. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que o plano diretor tem que ser revisto e as áreas também, ribeirinhas, de morro, tem que começar a ter regularização. Eu sou a favor do projeto que faça um mutirão de regularização em toda a cidade e nós vamos implantar
inclusive com estagiários, com convênios com universidades. Retirar pessoas da beira do rio não pode também ser uma coisa impositiva, tem que ser conversado, tem que ser convencido. Ao longo dos anos, Barra Mansa ficou sem planejamento e o pior é que tem muita gente agora voltando. Ok, candidata. Ok, obrigado, candidata. Seu tempo chegou ao fim. Obrigado. Bom, vamos agora a mais uma rodada de perguntas, uma pergunta comum a todos os candidatos. Ainda na linha da estruturação dos bairros da periferia, uma das queixas que as nossas equipes mais ouviram nos últimos tempos foi a falta de boas opções de lazer para os jovens. Apenas como referência, o Goiabal, por exemplo, não tem sequer uma praça no bairro. Tem próxima, mas no bairro não. Senhor candidato, como oferecer boas opções de lazer para a juventude carente da periferia e assim reduzir vários problemas sociais? Quem responde em primeiro lugar é o candidato Jonas Marins. O senhor tem 2 minutos, candidato. Bom, essa é uma pergunta que eu tenho que caprichar, até porque o ministro dos Esportes é do nosso partido, Aldo Rebelo, e já se comprometeu a nos apoiar aqui intensamente em Barra Mansa. Inclusive, nós não temos aqui, por exemplo, um projeto muito interessante que é o Praça da Juventude. As cidades disputam esse projeto e nós vamos trazer aqui para Barra Mansa. Além da implantação dos jovens talentos, também descoberta de novos talentos. E nós temos que ampliar o projeto Segundo Tempo. Agora, é claro que nós precisamos, para isso, ter estrutura, ter a praça, ter a quadra para isso. Lá, e para responder a pergunta do nosso amigo morador lá do Goiabal, dizer a ele que nós vamos procurar uma área para construir quadras lá que realmente precisa muito. Mas também destacar que dentro desse mesmo bairro tem um campo muito interessante lá, com uma estrutura que está precisando de alguns ajustes, de melhoria, de reforma e poderia estar apoiando muito bem aquela comunidade. Tem um projeto que nós vamos implantar, que é o Campo Legal, que consiste em legalizar esses campos, ajudar que eles se legalizem, para que eles possam receber a ajuda da prefeitura, para que as crianças possam utilizar lá, para que a prefeitura possa apoiar o esporte da nossa cidade. É muito importante esse tipo de situação. Além, é claro, de ter essa parceria com o governo do estado, ampliando aqui o Segundo Tempo, como eu falei. Campeonatos também, as crianças precisam estar envolvidas com o esporte para que a gente diminua a violência, por exemplo. Nas minhas caminhadas eu me deparei com muita jovem, com muita criança pedindo quadra e não tendo o que fazer, não tendo espaço para se divertir, para desenvolver atividade física. Sem falar que Barra Mansa tem muitos talentos aí no esporte que vão ser revelados a partir do ano que vem, com certeza. Obrigado, candidato. Quem vai responder essa mesma pergunta agora é o candidato Zé Renato. O senhor tem 2 minutos. Ok. Na realidade, como você mesmo mencionou, no caso do Goiabal, isso é um problema que nós enfrentamos não só no bairro Goiabal, mas em vários bairros da cidade. Aí voltamos à falta de planejamento. Como eu falei, muitos bairros, muitos loteamentos foram aprovados de forma irregular, sem deixar sequer uma área para instalação de equipamentos públicos. E hoje nós enfrentamos sérios problemas com isso. Todas as unidades, equipamentos públicos que vamos instalar nos bairros depende ainda de desapropriação de terreno e nem sempre temos terrenos disponíveis. Mas, mesmo assim, nós já construímos mais de 50 quadras nos diversos bairros da cidade. Queremos implementar um grande polo de lazer para os nossos jovens no nosso parque da cidade. Hoje temos um projeto pronto, onde vão ser construídas piscinas, quadras esportivas, campos society, pista de atletismo, além de uma área destinada a shows. E também queremos levar esses projetos para os bairros, descentralizar esses projetos, fazendo eventos nos bairros, assim como nós já fazemos nos diversos distritos. Eventos culturais, com música, com teatro, utilizando principalmente os artistas locais. Vamos valorizar esses artistas, como já temos nos nossos projetos. O teatro nas escolas é um deles e nós queremos levar esses projetos também para que possam ser aplicados nos bairros da nossa cidade e, com isso, proporcionar mais lazer para a nossa juventude. Ok, obrigado, candidato. Quem responde essa mesma pergunta agora é a candidata Inês Pandeló. A senhora tem 2 minutos, candidata. Pois é, muitos clubes, foi citado aí o Goiabal, que tem um clube importante, podemos falar do Azteca na Vila Nova, entre outros, Ilha, muitos clubes que estão precisando de incentivos. Então, a prefeitura
precisa fazer convênios com esses clubes e aproveitar essas áreas, né? E também construir quadras nos bairros, quadras poliesportivas, mas ter ali também agentes culturais para integrar toda a comunidade nesses eventos que irão acontecer nessas quadras. O Parque da Cidade, o antigo quartel, nós queremos transformar num complexo cultural e esportivo. Os grandes shows são importantes e nós queremos trazer grandes shows, mas é importante também valorizar os artistas locais. A cada início de um grande show, por que não um artista da nossa cidade se apresentar, para que ele tenha uma fonte de renda, tenha um espaço de apresentação e crie ali também um novo público. Isso é muito importante. É necessário que esse complexo que vamos criar no Parque da Cidade tenha um calendário de eventos permanente, para que tenha eventos o tempo todo. Não dá para a pessoa só ter como lazer barzinhos. É importante ter outras formas de lazer, de cultura, de entretenimento. Inclusive, precisamos criar por lei o Fundo de Cultura, o Conselho de Cultura, com a participação dos artistas locais. Valorizar as festas populares sem acharcar os barraqueiros, porque a gente tem muita reclamação nesse sentido. Realizar jogos estudantis e outras festas que possam trazer lazer para a nossa população. Ok, obrigado então aos 3 candidatos. Chegamos assim ao fim desse primeiro bloco. Lembrando que o debate também está sendo transmitido online pelo site da Band Rio Interior. Eleições 2012, você decide na Band. Até já!